Homens e mulheres que transformaram o sonho de uma nação em pesadelo. Que, em nome da fé, do poder ou de uma vingança cega, marcaram o continente africano com dor e destruição. A história muitas vezes tenta esquecer estas figuras, mas nós, do Conexão Afro, acreditamos que compreender a origem do mal é o primeiro passo para evitá-lo. Por isso criamos a minissérie Vilões. Não estamos aqui para glorificar. Estamos aqui para compreender o que estas figuras revelam sobre as feridas ainda abertas de África, sobre traumas coloniais não resolvidos e o custo da marginalização. Porque entender os vilões do passado é a chave para impedir que novos surjam no futuro. E no nosso primeiro episódio, mergulhamos no rastro de um profeta autoproclamado que aterrorizou nações, transformou crianças em soldados e usou a fé como arma. Este é Joseph Kony, o fantasma de Uganda. Para entender Joseph Kony, precisamos entender a ferida profunda de Uganda. A sua história é o reflexo de décadas de instabilidade e divisões étnicas. A independência de 1962, longe de trazer paz, mergulhou o país em uma espiral de golpes. O golpe brutal de Idi Amin em 1971 e seu regime de terror atingiu especialmente o povo Acholi, no norte, que havia sido a base do exército anterior. Esta perseguição não foi apenas política, mas criou um profundo trauma étnico na região. A queda de Amin não trouxe alívio. Seguiram-se anos de caos até a ascensão de Yoweri Museveni em 1986. A vitória de Museveni, vindo do sul, encerrou uma guerra, mas acendeu outra no norte. O povo Acholi, agora visto como inimigo, foi sistematicamente perseguido e marginalizado pelo novo governo, que falhou em integrar a região ou cumprir promessas de desenvolvimento. O abandono e a exclusão tornaram-se o combustível. O ressentimento, a pobreza e a falta de esperança criaram o terreno fértil para a rebelião messiânica. I'm a prophet. I was treating a lot of people. And by that... Foi neste vácuo que surgiu Alice Lakwena, Alice Alma, uma curandeira tradicional. Em 1986, ela se declarou uma profetisa, afirmando canalizar o espírito Lakwena, ou o mensageiro na língua local. Ela fundou o Movimento do Espírito Santo, HSM, prometendo purificação e libertação através de uma guerra santa que mesclava o misticismo Acholi com o cristianismo. Ela convenceu milhares de seguidores de que a fé e a unção com óleo de noz de karité os protegeriam contra as balas inimigas, que se transformariam em água. O HSM foi esmagado pelas forças do governo. A derrota de Alice, somada ao fato de as promessas do governo de Museveni não cumpridas, deixou a região num estado de desespero e pronta para um novo líder. Foi então, 2 anos depois, que surgiu um novo profeta, alegando ser seu herdeiro espiritual e supostamente seu primo. Joseph Kony. A sua missão seria a de perverter completamente o conceito de guerra santa. Em 1987, Kony fundou o Exército de Resistência do Senhor, LRA, prometendo governar Uganda sob a lei dos 10 mandamentos. A promessa divina se tornou rapidamente um pesadelo. Kony usou a fé para justificar o terror, alegando que seus atos eram para purificar Uganda. Ele tinha o carisma de um líder messiânico, mas seu poder sustentável vinha exclusivamente do medo e da destruição sistemática da estrutura social. O ato mais crucial e cruel de Kony foi se voltar contra o próprio povo, sequestrando crianças em massa para transformá-las em máquinas de guerra. O sequestro não era apenas para recrutar, era para destruir a alma e a identidade das vítimas. Meninos eram forçados a cometer testes de fidelidade, como matar os próprios pais ou membros de suas aldeias. Este ato de parricídio forçado cortava permanentemente o laço da criança com a família, ligando-a ao LRA pelo trauma e pelo sangue derramado. Meninas, muitas vezes muito jovens, eram entregues a comandantes como esposas espirituais. O STPR e o abuso sistemático eram ferramentas de controle e desumanização. O terror era metódico. O LRA atacava aldeias à noite, queimava casas, mutilava civis e sumia antes do amanhecer.
Cortavam lábios e orelhas de quem suspeitavam ter colaborado com o governo, como uma terrível advertência para que não falassem sobre seu paradeiro. Esta política de terror visual tinha como objetivo paralisar a população. O norte de Uganda virou um inferno, gerando o fenômeno social dos caminhantes da noite. Todas as noites, milhares de famílias, principalmente mães e crianças, fugiam de suas aldeias rurais, em longas marchas silenciosas de até 20 quilômetros, buscando a segurança relativa das cidades. Eles dormiam amontoados em escolas e igrejas, voltando para o campo ao amanhecer. Este êxodo diário de desespero se repetiu por mais de uma década, tornando-se o símbolo mais pungente do fracasso do Estado em proteger a população civil. Como um grupo sem apoio formal, sem base fixa e sem exército tradicional, conseguiu desafiar o mundo por tanto tempo? A resposta está na intervenção geopolítica do Sudão. Na década de 90, o governo de Khartoum, em retaliação ao apoio de Uganda a rebeldes sudaneses, decidiu armar, financiar e proteger Kony, oferecendo-lhe santuários seguros em seu território. Com esse apoio, o LRA se fortaleceu, ganhando armas modernas. O conflito ultrapassou fronteiras, espalhando o terror por Uganda, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, RDC, e República Centro-Africana, RCA. O LRA, motivado pela sobrevivência, começou a viver de pilhagem, tráfico de marfim e ouro nas vastas áreas onde operava. O horror forçou a ação internacional. Em 2005, a Corte Penal Internacional, a ICC, emitiu o primeiro mandado de prisão de sua história contra Joseph Kony por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ele se tornou o mais procurado. Entre 2006 e 2008, foram realizadas as negociações de paz de Juba, na tentativa de encerrar a guerra. O governo de Uganda chegou a oferecer anistia e propôs que seus crimes fossem julgados pelo próprio sistema de justiça ugandense, buscando contornar o TPI. No entanto, Kony, desconfiado e isolado, recusou-se repetidamente a comparecer ao local de assinatura e a ratificar o acordo final de paz. O mandado de prisão do TPI era a sua maior barreira. Kony exigia garantias absolutas de que nunca seria preso, transformando a busca por justiça na razão final para ele continuar a guerra. Em 2011, o mundo decidiu caçá-lo. Uma coligação internacional, com apoio dos temidos Green Berets norte-americanos, lançou uma caçada de quase 800 milhões de dólares. Drones, satélites, comandos, tudo varreu a densa selva. Naquele ano, houve o que se acredita ter sido o último contato confirmado. Uma surpresa rápida e brutal. O inimigo desapareceu na mata. Kony havia escapado mais uma vez. Em 2012, o documentário viral Kony 2012 trouxe seu nome para o conhecimento global. Mas, mesmo com a pressão mundial e os milhões investidos na caçada, Kony, o fantasma, nunca foi encontrado. Em 2017, a missão de caçada foi encerrada. Joseph Kony permanece foragido. O rastro de Joseph Kony é impossível de apagar. Mais de 100 mil mortos, 60 mil crianças sequestradas e milhões de vidas marcadas. Ele é o reflexo de uma ferida africana, guerras esquecidas, povos abandonados e líderes que usam a fé para justificar o horror. Kony transformou o desespero em poder e a religião em arma. O verdadeiro inimigo é o ciclo vicioso de violência e marginalização que permite que tais líderes floresçam. E enquanto a justiça o procura, sua história nos deixa uma lição. O verdadeiro inimigo, muitas vezes, não está nas florestas, mas na escuridão da alma humana. Joseph Kony representa as sombras. Mas a história de África é feita também de luz, de coragem, resistência e esperança. É fundamental honrar aqueles que foram forçados a ser vítimas, mas lutaram pela sua reabilitação e reintegração. Se quiser conhecer o outro lado desta história, acesse nossa playlist Lendas Africanas, onde contamos as trajetórias de líderes e visionários que transformaram o continente. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e acompanhe a série Vilões, porque a história da África é feita tanto de dor quanto de superação.